Então, antes de começar, para que o Espírito Santo possa estar guiando e para que seja realmente Ele falando, como Ele tem ministrado até agora na abertura, nos louvores, e que Ele continue falando no coração de cada um. Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui conosco, muito obrigado porque o Senhor ouve e o Senhor nos responde. Muito obrigado porque o Senhor entregou Jesus para que a gente pudesse ser adotados como filhos. Eu te peço para que nesse momento de palavra o Senhor fale. Eu te peço para que o seu Espírito Santo esteja conduzindo em cada palavra. E eu te peço para que o Senhor ministre no coração de cada um aqui, de forma individual. Que o Senhor ministre em cada um, da forma como eles precisam ouvir, da forma que só o seu Espírito Santo, que sonda todos os corações, sabe fazer. Que o Senhor esteja guiando tudo e que seja tudo nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar lendo Mateus 5, versículo 13. Fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que fazem, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. O que eu quero falar é sobre, principalmente, essa questão do sal. Eu vou trazer sobre, geral, vou tocar também na parte da lâmpada também, porque eles estão relacionados, mas principalmente do sal que perde o sabor. O sal, ele é um alimento que ele vai trazer gosto para o alimento. Sem sal, a comida não fica gostosa. É muito difícil uma comida ficar gostosa sem sal. O sal, você percebe onde quer que ele esteja. Se você derramar um pouco de sal numa coisa que não era para ter derramado, ou colocar sal demais, aquilo também não vai ficar do jeito que era para ser. O sal, ele traz gosto de uma forma muito diferente. E aqui fala: se o sal perder o sabor, para que servirá? E aqui a gente está sendo comparado com o sal. E a gente tem que tomar cuidado para não perder o sabor. E o que seria esse perder o sabor? Quando a gente olha no Sermão do Monte, né, Jesus vai trazer algumas coisas. Ele vai trazer algumas bem-aventuranças, né, pessoas que são felizes, e fala felizes os pobres, por exemplo, e pessoas que talvez a gente não imaginaria elas esbanjando felicidade por aí. Mas o Evangelho, o Espírito Santo dentro delas, mostrando que é algo extremamente improvável, que era uma felicidade de uma pessoa perseguida, talvez, está acontecendo, como Paulo, quando ele era perseguido, e ele vai lá na prisão falar o quanto ele era alegre. É algo extremamente impressionante, que impacta. É este gosto que dá. É aquilo que você faz, às vezes sem nem perceber, porque o Espírito Santo está dentro de você e que vai tocar as outras pessoas ao seu redor e que elas vão sentir aquele gosto sem você nem falar nada às vezes. E isso tem muita relação com o pedir. Aqui a gente está num encontro de respostas, então eu também quero trazer mais informações sobre isso, né? Vou estar lendo Tiago 1, no Tiago 1, versículo 6, vai falar: quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. Isso é extremamente interessante. Primeiramente, fala sobre ter a fé na hora de pedir. Se você não tem fé, você não vai receber. O versículo deixa bem claro: peça e peça com fé.
porque senão é como se fosse aquele barco que ele tá lá no mar, mas ele não vai sair do lugar, você não deve esperar nada. Mas aquele que pede com fé e que não está dividido entre uma coisa e outra, esse pode esperar algo do Senhor. Mas o que será que ele deve esperar? Logo depois é comentado sobre dois casos. Um irmão que ele era pobre, e o irmão pobre ele deve se orgulhar, porque ele é digno de honra. E depois ele fala do rico, que também deve se orgulhar, porque ele é insignificante. E são duas coisas que talvez não seriam tão óbvias, pensando naturalmente, mas a palavra de Deus vai trazer isso, porque na verdade quem é importante é Deus. Quem é importante é Deus, o que é importante são os planos de Deus. E o que vai trazer isso pra gente, vai nos ensinar isso, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A gente precisa aprender a ouvir a Deus. A gente precisa aprender a ouvir a voz dele, a ouvir as respostas. E conversar com ele de forma que às vezes a gente vai receber uma resposta que a gente não gosta. Ou às vezes a gente vai ter que esperar mais do que o normal. Mas isso pode ser bom. E a gente só não está percebendo. Mais para frente, em Tiago 4, 23, ele vai falar sobre o pedir mal. Que às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Em Tiago 4, 2, fala: querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerras para tomar deles. E no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Aqui ele ensina que não é para a gente pedir o que dá prazer. Não é para a gente pedir aquilo que só vai saciar as nossas vontades. Nosso pedido e o que a gente quer tem que estar alinhado com o Espírito Santo, tem que estar alinhado com os planos de Deus. E estando alinhado com os planos de Deus, a gente vai estar feliz, a gente vai estar extremamente alegre, não importa o resto das circunstâncias que estejam ao redor. Mas Deus, Ele não tem obrigação de dar nada. A única coisa que fala para a gente olhar para o reino, para a gente fazer as coisas do reino primeiro, e que Ele vai nos dar as demais coisas. E demais coisas que estão naquele texto vai ser abrigo, alimento e vestimenta. Então o básico Deus garante. O resto talvez possa surgir dificuldade, mas Deus, Ele cuida. E Deus, mesmo sendo algo que a gente não merece, mesmo Ele não tendo dívida nenhuma com a gente para dar qualquer coisa do tipo, Ele dá. E Ele é bom. E Ele cuida. E é algo surreal. Mas a gente tem que aprender a pedir, mesmo podendo receber um não. E Jesus, Ele vai nos ensinar isso num momento muito delicado. Quando Ele estava muito perto de morrer, Ele estava sofrendo uma agonia imensa. Eu vou ler agora em Mateus 4, Mateus 26, começando no 42 até o 46. Então, Mateus 26, 42. E ele já tinha pedido, para os discípulos estarem vigiando e estarem acordados enquanto ele orava. Os discípulos dormiram, e depois ele foi lá e pediu novamente. Eu vou estar lendo a partir desse ponto. Fala: então os deixou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente a mesma coisa. Em seguida, voltou com os discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Nesse momento é muito interessante, porque Jesus, Ele é Deus. E Jesus, Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que Ele ia morrer. E tem algumas coisas que Jesus faz durante a Bíblia que me parece muito que Ele estava fazendo aquilo e Ele estava se colocando naquela situação justamente para nos ensinar.
ele pediu algo para Deus livrar ele de um sofrimento que não seria nada bom. Ele ia não só morrer, mas morrer numa cruz. Ele ia carregar a cruz dele até o momento onde ele seria crucificado de uma forma extremamente cruel, uma das piores formas de tortura que já existiram na humanidade. E ele estava pedindo para que, se fosse possível, Deus tirasse isso dele, mas não só isso, como o peso que teria os pecados de todas as pessoas sendo depositados em cima dele. Isso com certeza foi um sofrimento muito maior do que qualquer tortura poderia proporcionar. Porque nesse momento o próprio Deus vai abandonar Jesus, que era Deus também, é algo que está fora da nossa compreensão. Mas nesse momento Jesus está pedindo algo para Deus e que não vai se concretizar. E que ele não só não vai se concretizar, não tem nem espera. Jesus pede 3 vezes bem próximas, e logo depois Judas já estava vindo para trair ele. No momento praticamente instantâneo, ele já recebe uma resposta que era um não. E às vezes a gente não está pronto para isso. Às vezes a gente pede, Deus fala não, e a gente pede de novo, e Deus fala não, e a gente continua pedindo sem aceitar, e isso não vai funcionar, porque Deus, ele já está decidido. Porque tem algumas coisas, como a morte de Jesus na cruz, que traziam um sofrimento tão grande para ele, ou como algumas prisões de Paulo, ou como perseguições que aconteceram, que ao mesmo tempo que eram extremamente sofridas para quem estava passando, trazia glória para Deus e fazia o reino crescer. E nesse caso trouxe a salvação para todos nós. Mas às vezes Deus vai responder, e às vezes ele vai responder sim, e às vezes ele nem vai responder, às vezes ele vai te falar o que vai acontecer, e aí você vai ficar esperando. E às vezes a gente espera estando bem, alguma coisa boa, ou às vezes a gente espera alguma coisa ruim que Deus falou também que vai acontecer, alguma profecia que vai se cumprir. E um exemplo muito grande disso é José. O que aconteceu com José é extremamente interessante. Ele era pequeno e ele recebeu um sonho de que ele via os irmãos deles e o pai deles se prostrando a ele, e com ele sendo maior do que todos, o que era algo muito mais. Um filho mais novo, antigamente falar isso era extremamente estranho, parecia muita arrogância da parte de José, e foi algo que Deus revelou para ele. E isso demorou, e não demorou de um jeito fácil. E quando você está sofrendo, às vezes o tempo parece que passa mais devagar. E para José, com certeza passou mais devagar, porque ele passou esse tempo sendo escravo, ele passou esse tempo sendo um prisioneiro, e demorou. Ele era jovem quando ele recebeu esse sonho, e quando ele foi virar o governador do Egito, ele já tinha na casa dos 30 anos. É bastante tempo para esperar. Se ele recebeu os sonhos quando ele tinha 15 anos, ele demorou pelo menos mais 15 anos, mais o dobro da vida dele, para que aquilo fosse acontecer. Mas esse tempo todo de sofrimento. Mas também algumas vezes Deus pode dar na hora o sim. E tudo isso depende da gente estar alinhado com o Espírito Santo. A gente precisa realmente estar focado nos planos de Deus. Em Romanos 8:28 traz isso de uma forma bem clara. Em Romanos 8:28 vai dizer: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então aqui não é só que vai tudo acontecer para o bem, mas vai acontecer de acordo com o propósito que Deus tem para você. Então Paulo, ele estava na prisão e ele estava feliz, ele estava alegre, ele estava extremamente realizado, porque ele estava cumprindo o propósito de Deus para ele, pregando o evangelho em todos os lugares. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que fazer. Talvez a gente pode não saber o que Deus quer para a gente, qual é o nosso propósito específico, mas Deus falou para todo mundo: ide e pregai o evangelho. Vai e prega o evangelho, prega para quem está perto. E agora eu vou trazer novamente a parte do sal. A gente tem que pregar, tem
esse gosto diferente. Não basta só falar, e quando as pessoas olham para a nossa vida, ela está toda esquisita por dentro. Não adianta você ser aquela pessoa que pede para Deus, que você fala para as pessoas que você é crente, que você fica falando da Bíblia, mas você é a pessoa que mais murmura, mais rabugenta que existe. Ninguém vai querer um Deus que, nossa, como assim? Os crentes estão tudo rabugentos? Ninguém quer isso, ninguém quer ser rabugento. Se eu aceitar isso, então você é rabugento igual você? Não quero. É simples, é fácil. Ele rejeita com uma maior facilidade. Agora, às vezes essa pessoa não estava alinhada com o Espírito Santo, ela não conhecia Jesus e às vezes ela até tinha uma repulsa por exemplos errados ou por ação do diabo na vida dela mesmo, trazendo mentiras para convencer ela a ficar longe de Jesus. E você prega, e às vezes essa pessoa de cara não gosta de você só porque você está com Jesus. E que bom, porque fala que se a gente for perseguido igual Jesus foi, isso é bom pra gente, é pra gente ser feliz. Mas se essa pessoa não gosta de você, e aí você começa a ser alegre nos motivos que não tem nada a ver, tá tudo triste e você tá feliz. Aí alguém faz alguma coisa ruim pra você e você vai lá e vai entregar um doce pra pessoa, você faz um bem pra pessoa, do nada. Eles, como assim? Essa pessoa não faz sentido. E é esse o gosto diferente que Jesus também ensina a gente a ter lá no Sermão do Monte. Eu vou ler Mateus 5, 1 a 12 aqui rapidinho, que ele vai falar um pouco dessas bem-aventuranças. Ele vai falar a partir do 2: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera nos céus. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. E aqui a gente tem Jesus falando um pouco sobre as bem-aventuranças, sobre a gente ser feliz nessas circunstâncias que parecem extremamente improváveis. Mas ele também nos ensina a agir, não só sendo feliz em situações ruins, mas como agindo ao oposto do mundo. Então, em Lucas 6:27, eu vou ler rapidinho agora, fala: Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas ao que fazem o bem, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam aos outros, pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Então aqui ele fala diversas coisas. Ele fala, como assim você vai ser bondoso só quem é bondoso com você? Ele está pedindo para você ter aquele gosto do sal, para você ter um gosto diferente,
para você dar aquele tchan no ambiente, para ser diferente quando você está ali, para você ser aquela pessoa que ninguém entende o que você faz. Parece que você é doido. Você está feliz, você teve um problema, você está feliz. Aí alguém faz ruim para você, você faz bem para a pessoa. Aí você vai lá e empresta para alguém, a pessoa não te paga de volta e você já esperava. Porque maldito é um homem que confia no homem também, né? Então você vai ficar esperando o bem de outro homem, é outro pecador. Se ele não te devolver, é isso que você devia esperar. Vai esperar o quê? Bom de outros pecadores igual você? Você sabe que você é terrível. Todos sabemos o pecado que habita em nós. A gente precisa relacionar com o Espírito Santo, nos encher do Espírito Amém. Santo, para que Ele nos enchendo, a gente seja capaz de demonstrar os frutos e os dons do Espírito Santo Amém. na nossa vida, no cotidiano, sem ligar para se o que está acontecendo é bom ou ruim para a gente, mas entendendo que aquilo é bom para Deus, é o propósito de Deus para a nossa vida, e é o que Deus quer, e é a forma como Ele está agindo, e que isso glorifica a Deus, e a gente tem que estar alegre. Amém. Então a nossa vida está glorificando a Deus, e isso ser a única coisa que importa de Amém. verdade. Glória a Deus. Agora, para finalizar, eu vou fazer uma última oração, e se você sentir, esteja orando junto comigo, para que Deus possa trazer esses aspectos para o seu coração, para que Deus possa trazer isso para a gente, um entendimento da gente ser pecador, para que Deus possa trazer toda essa alegria que vem do Espírito Santo e essa forma de agir sobrenatural que a gente só pode fazer por meio de Jesus. E que a gente aprenda a ouvir, entendendo que tudo é para honra e glória dele, as respostas dele para a nossa vida, independentemente de qual seja. Amém. Deus, nosso Pai, eu te peço para que o Senhor inunde cada um aqui com o Espírito Santo, que o Senhor esteja trabalhando em cada um da forma como o Senhor quiser, que o Senhor esteja trabalhando e esteja ministrando, esteja conversando com cada um, e que eles saibam que é você, que o Senhor esteja cuidando dos corações, e o Senhor esteja dando respostas essa noite, respostas que estejam de acordo com a tua vontade, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o Senhor haja, e que o Senhor fale, e que o Senhor nos enche, que a gente seja alegre, cheio do Espírito Santo, que a gente seja sal na terra, e sal que dá gosto, e sal que impacta, e que a gente possa dar gosto, não importa onde a gente for, mas que as pessoas notem, porque a gente é como um sal na terra, que não perdeu o gosto. Que o seu Espírito Santo esteja dando esse gosto, o seu Espírito Santo esteja frutificando o fruto do Espírito, Em nome de e Jesus. que a gente possa se deleitar no Senhor, e esteja satisfeito por estar fazendo tudo para a honra e glória do seu nome, Aleluia. entendendo que tudo é por você e não por nós, Obrigado. e que a gente possa agradecer por cada coisinha que o Senhor faça por nós a mais, porque o Senhor já nos deu tudo no momento que Jesus morreu naquela cruz. Tudo que a gente não merecia, e qualquer coisa a mais é muito mais do que lucro, porque no lucro a gente já está faz tempo. Amém. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.